uma manifestação específica do viés cognitivo, onde indivíduos com um baixo nível de competência em uma área tendem a superestimar suas habilidades e conhecimentos. Em termos práticos, revela como a falta de competência não apenas impede que alguém compreenda corretamente um determinado tema, mas também o torna incapaz de perceber as lacunas em seu próprio entendimento. Essa dupla limitação, tanto no conhecimento quanto na capacidade de autorreflexão, é um fenômeno particularmente importante de se compreender quando falamos sobre saúde, especialmente quando abordamos condições como a depressão. Dentro do campo da saúde mental, onde a subjetividade, complexidade e variabilidade individual são elementos centrais, o efeito Dunning-Kruger frequentemente se manifesta tanto em médicos que agem como se fossem autoridades absolutas em temas de saúde mental, quanto em pessoas ao nosso redor que oferecem conselhos simplistas, mas ineficazes e frequentemente prejudiciais. A natureza invisível e multifatorial da depressão torna esses erros de julgamento ainda mais frequentes e perigosos, exacerbando a angústia daqueles que sofrem da condição. O termo efeito Dunning-Kruger tem sua origem em um estudo conduzido por dois psicólogos, David Dunning e Justin Kruger, da Universidade de Cornell, publicado em 1999. O fenômeno descrito no estudo mostra uma tendência observada em pessoas com baixo nível de habilidade ou conhecimento em uma determinada área. Elas tendem a superestimar suas próprias capacidades. Ou seja, indivíduos incompetentes não apenas cometem erros, mas são frequentemente incapazes de reconhecer suas limitações, o que resulta em uma confiança desproporcional em suas habilidades. A inspiração para o estudo surgiu a partir de um caso real envolvendo um homem chamado MacArthur Wheeler, que em 1995 tentou roubar 2 bancos em plena luz do dia, acreditando que, ao cobrir o rosto com suco de limão, ficaria invisível às câmeras de segurança. Ele acreditava nisso com base no fato de que o suco de limão pode ser usado como tinta invisível. O caso chamou a atenção de Dunning, que se perguntou como alguém poderia ser tão confiante em uma ideia obviamente equivocada. No estudo, Dunning e Kruger realizaram experimentos em que testaram a habilidade de pessoas em diferentes áreas, como gramática, raciocínio lógico e humor. Os resultados mostraram que os participantes que tiveram os piores desempenhos eram também os que mais superestimavam sua própria competência. O efeito Dunning-Kruger ressalta a importância do autoconhecimento e da capacidade de reconhecer as próprias limitações, pois a falta de habilidade pode impedir que alguém tenha a percepção correta de sua própria performance. Médicos e o efeito Dunning-Kruger na prática clínica. No caso dos médicos, o efeito Dunning-Kruger pode surgir de diversas formas. Médicos que não têm especialização adequada em psiquiatria ou psicologia, muitas vezes superestimam seu entendimento das condições mentais. Isso pode levar à aplicação de tratamentos baseados em suposições incorretas ou ultrapassadas. Por exemplo, muitos médicos generalistas, ao enfrentarem pacientes com depressão, podem acreditar que uma simples prescrição de antidepressivos será suficiente para resolver o problema, sem reconhecer a necessidade de um acompanhamento mais holístico que inclua psicoterapia, mudanças no estilo de vida e até mesmo ajustes contínuos na medicação. Esse tipo de comportamento é um clássico exemplo do efeito Dunning-Kruger. A confiança no próprio julgamento, especialmente em áreas fora da especialização direta, leva o médico a simplificar algo que é, por natureza, profundamente complexo.
A saúde mental, e em particular a depressão, é um território repleto de variáveis bioquímicas, psicológicas e sociais. No entanto, a atitude de saber de tudo pode fazer com que esses profissionais não reconheçam sua própria limitação, resultando em um tratamento inadequado ou até mesmo em negação de aspectos críticos da condição do paciente. Por exemplo, um médico sob o efeito Dunning-Kruger pode descartar a necessidade de ajustar a medicação conforme as respostas individuais do paciente, ou pode minimizar a importância da terapia cognitivo-comportamental ou outros métodos psicoterápicos, acreditando que seu entendimento do problema é suficiente para uma solução simples. Esse comportamento gera frustração nos pacientes, que podem se sentir desamparados e mal orientados, agravando sua situação mental. O papel do efeito Dunning-Kruger em pessoas ao nosso redor. Fora do contexto clínico, o efeito Dunning-Kruger é ainda mais evidente quando amigos, familiares e conhecidos tentam, com boas intenções, aconselhar uma pessoa que sofre de depressão. O entendimento popular sobre saúde mental ainda é limitado, e muitas pessoas tendem a acreditar que suas próprias experiências ou suposições sobre a vida são suficientes para compreender e resolver o sofrimento dos outros. O efeito Dunning-Kruger emerge fortemente nesses momentos, quando, devido à sua própria ignorância sobre o tema, as pessoas não percebem que estão oferecendo conselhos completamente desconectados da realidade da depressão. Frases como: "Você precisa pensar positivo, é só sair mais", ou "Você tem tudo para ser feliz, então não deveria estar deprimido. Por que você está assim? Tem pessoas com problemas bem piores que essa frescura. Isso não existe. É coisa que você inventa da cabeça." São exemplos clássicos de como o efeito Dunning-Kruger permeia o discurso popular em relação à saúde mental. Essas pessoas acreditam que seus conselhos são úteis, baseados em uma visão simplista da depressão, que consideram equivalente a um estado temporário de tristeza ou desânimo. No entanto, a realidade da depressão é muito mais profunda e fisiologicamente enraizada do que um simples sentimento negativo. Os que oferecem essas sugestões, sob a influência do efeito Dunning-Kruger, falham em reconhecer essa complexidade e, ao mesmo tempo, acreditam que seu nível de compreensão é maior do que realmente é. Além disso, esse tipo de abordagem tende a causar danos adicionais. A pessoa com depressão pode se sentir ainda mais isolada e incompreendida, como se sua luta interna fosse invalidada ou desvalorizada pelas pessoas ao seu redor. E é aqui que o efeito Dunning-Kruger pode se tornar verdadeiramente prejudicial. Ele cria uma ilusão de competência onde não há, o que gera a disseminação de informações incorretas e potencialmente perigosas. Subestimação da complexidade da depressão. A depressão é um transtorno altamente complexo, com fatores genéticos, bioquímicos, psicológicos e sociais entrelaçados de maneiras que a ciência ainda está tentando entender completamente. No entanto, sob a influência do efeito Dunning-Kruger, tanto médicos quanto pessoas leigas muitas vezes ignoram essa complexidade em favor de uma visão simplificada e redutora. Um exemplo claro é a suposição de que a serotonina é a única responsável pela depressão, uma noção que levou à popularização dos antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ISRS. Embora esses medicamentos tenham um papel no tratamento, a depressão não é apenas uma falta de serotonina,
mas um distúrbio complexo com múltiplos neurotransmissores e fatores psicossociais envolvidos. Médicos que operam sob o efeito Dunning-Kruger podem erroneamente acreditar que uma única abordagem farmacológica será suficiente, sem levar em consideração o quadro mais amplo. De forma semelhante, amigos e familiares que não compreendem a natureza da depressão frequentemente dão conselhos baseados em sua própria experiência de vida, sem perceber que a depressão clínica não se resolve com vontade ou pensamentos positivos. Essa é a falha central que o efeito Dunning-Kruger destaca: o erro de julgamento sobre a própria competência em uma área específica, gerando a falsa impressão de que se sabe mais do que realmente se sabe. A interação entre ignorância e confiança excessiva. No cerne do efeito Dunning-Kruger está a combinação perigosa de ignorância e excesso de confiança. Tanto os médicos quanto as pessoas comuns que caem nesse efeito acreditam que sua visão sobre a depressão, seja ela baseada em conhecimento desatualizado ou em meras suposições pessoais, é suficiente para diagnosticar, tratar ou aconselhar alguém que está passando por essa condição. No entanto, a ignorância sobre os aspectos mais profundos da doença os impede de perceber o quão inadequado ou errado é o seu entendimento. É nesse ponto que a manifestação mais prejudicial do efeito Dunning-Kruger acontece. Aqueles que se consideram aptos a resolver problemas complexos, como a depressão, sem a devida compreensão do assunto, acabam piorando a situação, seja ao oferecer uma abordagem médica limitada, ou ao desconsiderar a gravidade da condição de um amigo ou familiar. O efeito Dunning-Kruger reforça uma autoconfiança vazia, que impede a busca por soluções realmente eficazes e baseadas em evidências. Portanto, ao olhar para as consequências desse fenômeno, tanto em contextos médicos quanto sociais, vemos que o problema não é apenas a falta de conhecimento, mas a falta de consciência dessa limitação, resultando em julgamentos falhos e, em última instância, em sofrimento prolongado para aqueles que realmente precisam de ajuda.